Muito bem, se você chegou aqui nessa aula direto e não assistiu a aula Perfil de Risco, o Switchability, volta nela. Pausa aqui um pouquinho, volta nessa aula anterior, assiste ela primeiro, tá? Para depois você entrar nessa aula dos tipos de riscos. Vai ficar melhor o seu entendimento, tá? Te garanto. Se você já assistiu, então vem cá comigo nos slides para a gente compreender quais são esses riscos que eu estou falando. Vamos começar então pelo risco de mercado, tá? Então começando aqui pelo risco de mercado. O que significa o risco de mercado? O risco de mercado, primeiro já está na tela, né? A gente tem basicamente aí 3 tipos de risco. Opa, fiz 4 aqui com a mão. 3 tipos de risco, basicamente, que é o que a gente tem na grande maioria dos produtos, tá? Primeiro o risco, é o risco de mercado. Ele é tipicamente do próprio mercado, é a variação decorrente das oscilações da volatilidade do mercado. Então o câmbio pode afetar as ações, as commodities, as taxas de juros, os indexadores, exemplo, a inflação. E a inflação pode ser IGPM, pode ser o IPCA, são indexadores que representam a inflação, né? Então, o risco de mercado é inerente aos próprios movimentos do mercado, né? Então, que tipo de produto a gente pode estar falando aqui? Imagina que você tem um CDB pré-fixado. Você está exposto tem outras exposições, né? Outros riscos também, mas você está exposto a um risco de mercado. Você tem ações na sua carteira, você também está exposto a risco de mercado. Existe volatilidade ali, você vai sentir no preço do teu ativo. Você tem fundos imobiliários na sua carteira, você vai sentir essas oscilações do mercado também. Como que a gente pode se proteger desse risco, né? Mitigar esse risco? É o que nós vamos ver na aula de Equilibrando a Carteira. Então veja que cada aula tem uma conexão com a outra e é por isso que é importante você assistir na ordem. Se você insistiu em vir para essa aula, não pausar e não assistir a aula de Switchability, faça isso agora, tá? Faça isso agora. Pausa, volta lá e depois continua. Seguindo, aí a gente tem o risco de crédito. O que é o risco de crédito? Pensa o seguinte, o mercado financeiro, né? Basicamente é sempre eu estou confiando em alguém, né? Então, se eu compro uma empresa, uma ação lá na bolsa, isso é muito mais presente em renda fixa, mas para renda variável também funciona, a mesma analogia? Funciona, né? A diferença é que aqui a gente não vai ter o risco de crédito diretamente numa ação, né? Porque tem a bolsa fazendo a proteção e aquela empresa existe, aquelas ações existem. Mas você também pode trazer essa analogia. Por que eu estou começando a falar disso que nem tem tanto? Para justamente a gente começar do que menos tem para o que mais tem, tá? Então, o que menos tem é o risco de crédito. Algum ativo nesse sentido, porque tem uma bolsa de valores que faz essa tramitação e te garante a segurança de que aquelas ações existem. Qual é o maior risco de crédito possível que uma ação possa ocorrer? A falência daquela empresa. E aquela ação que você tinha como um sócio, ela passa a valer nada, tá? Agora, onde o risco de crédito é mais presente? Nos títulos de renda fixa. Por quê? Você concorda comigo que o título de renda fixa você emprestou o dinheiro para o banco ou para alguma instituição financeira? Então você deu dinheiro, né? Você emprestou o dinheiro para alguém que emitiu um título de dívida. Renda fixa basicamente é isso, um título de dívida. Então ela emitiu uma dívida, está captando no mercado e ela te prometeu pagar uma taxa, seja ela pós ou pré-fixada, ou ainda híbrida. Vamos ver isso mais adiante, né? Mas te prometeu uma taxa a um determinado prazo. Não é isso? O que é o risco de crédito? É esse emissor, a instituição financeira, a empresa, a cooperativa, seja quem for, que emitiu essa dívida, não honrar com os pagamentos dos juros ou pior, com o pagamento do principal. Então eu emprestei 100 mil reais a uma remuneração de 10% ao ano. O que ela deveria te pagar? 10 mil reais por ano, certo? Por esses 100 mil. A grosso modo, obviamente. Então, qual que é o risco inicial? Ela não te pagar os juros.
Então, olha, não vou te pagar os 10% aqui, toma o seu dinheiro de volta. É uma forma. Ou ainda, qual que é o pior? Ela não te pagar nada, né? Então, você emprestou 100 mil reais e ela não te devolve nada. Pô, Blanco, mas aí eu posso perder meu dinheiro? Pode. Mas não tem mecanismos de defesa? Tem. Ele se chama FGC. É o principal mecanismo de defesa que existe dentro do mercado de renda fixa. Todo produto tem um FGC? Não. Então é por isso que a gente precisa se atentar a qual produto tem o FGC e qual é o limite também, tá? Então você precisa tomar alguns cuidados. Não é só porque é renda fixa, não é só porque tem FGC na maioria dos produtos, etc, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não. Observe o risco de crédito daquele emissor, desconfie de taxas altas. O mercado está pagando na faixa de 10% nos títulos de renda pré-fixados. E aí determinada instituição, determinada empresa começa a pagar 15%, 17%, 20%. Desconfie. No primeiro momento parece ser o melhor negócio do mundo. Abra os olhos, faça uma análise criteriosa para ver se não tem um risco de crédito mais acentuado nessa negociação, tá certo? Terceiro risco, tipicamente comum, né? É o risco de liquidez. Agora eu vou para o outro lado da tela para conseguir falar do risco de liquidez. O risco de liquidez é aquele risco onde você abre mão da possibilidade de negociar o ativo. Porque pensa comigo, você tem um ativo, nessa mão aqui você tem um ativo e você quer transformar esse ativo em dinheiro. O que é liquidez? É a tua capacidade de transformar esse ativo, esse bem, em dinheiro. Quanto menos você tem essa possibilidade, maior é o teu risco de liquidez. E quando você não consegue transformar esse ativo em dinheiro e você precisa, então eu preciso do dinheiro, eu aloquei 100 mil reais e eu preciso do dinheiro, não vou conseguir até o vencimento. Pode ser que você, no momento que você está precisando se desfazer daquele ativo, vender aquele ativo, você tenha que fazer isso com deságio. Ou seja, investir 100 mil reais, eu não vou recuperar os 100 mil reais nem em juros e nem no principal. Vou ter que vender um valor hipotético aqui que eu vou falar, tá? Mas poderia vender por 90 mil. Por quê? Porque eu estou precisando me desfazer com velocidade de um ativo que não me oferecia essa possibilidade de liquidez, tá certo? Então, a gente precisa tomar cuidado, sempre casando esses três riscos para que a gente consiga tomar as nossas decisões. Porque é muito ruim se você tiver uma excelente taxa de remuneração de 15, 20, eu vou extrapolar aqui 25% ao ano, olha que maravilha, né? E de repente essa empresa quebra. A gente chama isso de default, né? Ela dá default, ou seja, ela não vai pagar o seu dinheiro, não vai devolver o seu dinheiro. Se ela não vai devolver o seu dinheiro, imagina os juros, né? Não vai devolver. Ah, mas tem como questionar isso, justiça, entrar com a FGC, etc. Tem uma série de mecanismos, mas para que a gente vai se expor a um risco desnecessário desse, tá certo? Outro fator que você precisa observar, liquidez. Observa o risco de liquidez, que é a medida que você pode ou não abrir mão desse prazo para transformar o seu ativo em dinheiro. E também o risco de mercado, que é muito relativo ao seu perfil de risco. Então, é bem provável que você tenha, se tiver um perfil conservador, você não vai fazer alocações de longo prazo num título pré-fixado, por exemplo, ou em ativos de bolsa. Então, provavelmente você já vai ter menos exposição ao risco de mercado se respondeu corretamente o seu perfil de risco, a sua tolerância ao risco, lá no momento que você abriu a conta na corretora. Tá certo? É só nossa aula então sobre os tipos de risco e continua aqui comigo.